Boa tarde, 30 de 10 de 2023. Estamos começando o nosso podcast Desdobramentos Jurídicos desta semana que se inicia. O assunto de hoje é alienação fiduciária sobre imóveis e sobre automóveis. Por que isto? Porque na semana que se findou, houve um importante julgamento do Supremo, após quase uma década aguardando, mas o Supremo, através do tema 982, decretou uma repercussão geral sobre todos os contratos que versam sobre alienação fiduciária. Bem, todos conhecem a alienação fiduciária, que é uma das formas de se viabilizar a garantia de empréstimos que visem o financiamento e aquisição de bens móveis e imóveis. Bem do nosso conhecimento é a compra dos automóveis por alienação fiduciária. E, recentemente, de alguns anos para cá, também sobre transações imobiliárias envolvendo tanto a aquisição de bens imóveis, como também a garantia de empréstimos pré-existentes ou que forem contraídos para financiar capital de giro, ou seja, qual a operação que se faça, mesmo renegociações de dívidas atrasadas, os bancos têm acolhido a oferta de bens imóveis que antes se fazia por meio da hipoteca através da alienação fiduciária. E por que alienação fiduciária se temos a hipoteca, né, na circunstância dos imóveis? Isso ocorre em razão de que há uma lei especial regulamentando e regulando a operação de alienação fiduciária. Na alienação fiduciária há uma circunstância muito mais favorável ao credor do que na hipoteca, porquanto na hipoteca o proprietário tem o exercício do seu domínio mais que o próprio credor. Já na alienação fiduciária se diz que o dono do imóvel é o credor que detém a alienação fiduciária em seu favor, em garantia do pagamento do empréstimo que fez. E por que a importância dessa decisão do Supremo? É que nos casos de hipoteca, para que se haja a conversão da hipoteca em propriedade em favor do credor, é necessário que ocorra o devido processo legal, com circunstâncias de notificações judiciais e até a ação de adjudicação do proprietário hipotecante, o banco no caso, né? E temos o proprietário hipotecário, que é o devedor. Na alienação fiduciária não há necessidade desses procedimentos. A lei da alienação fiduciária prevê que o atraso consecutivo de 3 parcelas já autoriza ao banco emitir uma notificação de constituição in mora, que pode ser um protesto ou uma notificação para o cartório de títulos e documentos que você receba, para que esteja desfeita a propriedade do devedor e caracterizada a propriedade do credor. Com isso, o credor simplesmente passa a ser dono exclusivo do imóvel ou do automóvel que estava garantido pelo contrato de alienação fiduciária. Então, qual é a situação que o Tribunal Superior, né, o nosso Supremo Tribunal Federal, foi suscitado em diversas ações? É que a nossa Constituição Federal diz que ninguém pode perder a sua propriedade, senão em razão do devido processo legal, assim tido aquele que nós consideramos processo judicial. Sem meu direito de defesa, sem eu expor que estou realmente em atraso, sem eu ter esse direito de entrar na justiça e discutir essa dívida antes de eu perder o imóvel, se entendia que era inconstitucional o processo de adjudicação compulsória ou extrajudicial feita pelos bancos. E se pediu daí a nulidade da lei que criou a alienação fiduciária com essas características. E agora o Supremo disse que essa lei está válida e ela se sobrepõe à Constituição Federal, que não é perda de propriedade, porque a propriedade em si, no caso da alienação fiduciária, é em favor do credor e não do devedor. E que o devedor só passa efetivamente a ter a propriedade daquele bem que foi dado em alienação fiduciária quando quita sua dívida, por uma disposição contratual. Então, se consagrou agora no Supremo que não é necessária a ação judicial para que o banco credor de uma cláusula de alienação fiduciária, possa valer
o uso e a recuperação da garantia. Quer dizer, atrasou 3 meses, por disposição da lei e do contrato, o credor adjudica para si o imóvel que foi dado de garantia, ou o automóvel, registrando lá no Detran como sendo dono do automóvel, ou no cartório de registro de imóveis como sendo dono daquele bem imóvel, já podendo proceder, inclusive, o leilão. E pela lei se pressupõe o quê? Que o credor da alienação fiduciária, daquele empréstimo, não só pode ser adjudicado o bem, como já pode vender. E o resultado daquela venda vai ser utilizado para quitar, né, parte da necessidade que se tenha de se devolver ao devedor aquilo que foi cobrado a maior. Ou quer dizer o quê? De repente o imóvel da alienação fiduciária vale muito mais que a própria dívida. Daí passa a se discutir numa segunda ação ou numa transação a devolução desse valor a maior. Quer dizer, eu fiz uma alienação fiduciária de 150 mil reais, meu imóvel valia 500 mil, e o imóvel foi vendido por 400 mil e eu devia só 200 mil, né? Então o banco, em tese, teria que indenizar aquele devedor nos 200 mil reais faltantes. Isso tem que ser feito através de um procedimento paralelo e não mais trancar a aquisição do bem pelo credor. Quer dizer, a alienação fiduciária ela é suficiente para o credor ficar dono daquele imóvel, proceder na venda e o devedor que corra atrás depois para ser indenizado se houver algum prejuízo flagrante. Mas a decisão do Supremo ela não esgotou todas as questões, não. Porque a lei da alienação fiduciária, quando foi instituída, isso está lá nas razões da criação da lei no Congresso Nacional, era fomentar a aquisição de imóveis e assim por diante, fomentar a economia, a criação de empregos e atender o que está exposto no artigo 3º da Constituição Federal, que é o desenvolvimento nacional. Pois bem, muitas das vezes, como eu citei antes, a alienação fiduciária ela é colocada como uma solução de garantia de dívida numa renegociação de dívida, né? Você transformar a sua dívida de capital de giro ou de cartão de crédito, junta aquilo tudo ou qualquer outro tipo de dívida e faz uma alienação fiduciária para renegociar a dívida. Nesses casos é flagrante que não está se atendendo àquele princípio constitucional do desenvolvimento nacional. Não está se atendendo às questões que foram levantadas pelos deputados e senadores que aprovaram essa lei, sancionaram essa lei pelo presidente da República posteriormente. Não está caracterizado que aquela alienação foi feita para adquirir um bem novo, mas sim para garantir uma dívida passada. Nesses casos ainda é possível judicializar. Isso é um socorro que se dá àqueles que estão perdendo seus imóveis, seus automóveis, que já o possuíam antes. Então é possível essa discussão e essa repercussão geral que está sendo muito destacada em todos os jornais, no tema 982 do STF, pode sim não ser aplicado a essa circunstância. Se você tinha dívida passada e inseriu um imóvel, um automóvel que já era seu, você pode ainda pretender anular essa alienação fiduciária e recuperar esse bem. No restante dos casos, lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal e o nosso Poder Judiciário, mais uma vez, favorece aos bancos e higieniza todas essas decisões judiciais que existiam anteriormente, assegurando o devido processo legal. O Brasil caminha para um processo despótico, onde juízes prendem sem haver uma condenação, onde a propriedade imóvel é retirada das mãos do proprietário sem um processo. Uma mera notificação hoje é suficiente para você perder a propriedade do imóvel ou perder a propriedade do seu bem móvel que esteja gravado por alienação fiduciária. Portanto, fique muito atento, não deixe atrasar mais de 3 parcelas. Verifique se a alienação fiduciária foi feita para comprar um imóvel ou para garantir dívida passada e leve esse assunto para o seu advogado, se caso não tenha solução imediata. Um bom dia para os senhores e amanhã voltamos com o podcast. Vou desligar, hoje estou de meu editor novamente.